Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina Desenho Técnico 1. Hoje nós vamos para a terceira aula, que trata então da representação geométrica bidimensional, parte 2, tá bem? Porque a parte de Sistema Universal de Projeções foi visto na aula anterior. Bom, então, nós vimos que o primeiro diedro, a posição das vistas em relação à vista frontal, ela muda, né? Mas as vistas não podem mudar, elas têm que ser as mesmas, tá bem? Então, se eu disser para vocês aqui que no primeiro diedro a vista da lateral esquerda está posicionada à direita e a vista da lateral direita está posicionada à esquerda, no primeiro diedro, no terceiro diedro não acontece dessa forma, mas a vista é a mesma. Então, no terceiro diedro é mais fácil de lembrar, tá bem? Que a vista da lateral direita está posicionada à direita. A vista da lateral esquerda está posicionada à esquerda, no terceiro diedro. A vista superior está posicionada na parte de cima, do lado de cima da frontal. Tá bem? E a posterior, aliás, e a inferior, ela está posicionada abaixo da frontal. Notem que é sempre o contrário do primeiro diedro. E a posterior, ela está posicionada à esquerda da vista frontal, depois da lateral esquerda. Tá bem? Então, vocês têm que lembrar esses posicionamentos. As vistas são as mesmas, tá bem? Vocês podem ver que a representação delas é a mesma, mas uma vai estar posicionada diferentemente em relação à outra, quando se utiliza os métodos de projeções diferentes, tá? Primeiro diedro e terceiro diedro. Bom, e para diferenciar isso no desenho de vocês, são utilizados dois símbolos que eu já havia comentado. Esses dois símbolos, agora, né, eles vão ser inseridos lá nos próximos trabalhos de vocês, no formato, né? Vocês têm que identificar qual que é o diedro que vocês estão representando, tá? Em qual diedro vocês estão representando as vistas ortogonais, tá bem? Então, tem que se levar em consideração. Então, aquele espaço que era só dividido em dois, e por isso que antes eu não tinha dividido em três esse formato, é para que vocês agora levassem em consideração que tem que ser adicionado isso aqui. Porque até então, a importância dele seria simplesmente de uma imagem, tá? Mas esse símbolo, né, ele traz uma informação muito importante para vocês. E para qualquer desenhista ou projetista, ou simplesmente para quem vai executar a peça, né? Ou conjunto, ou montagem. Tá bem? Então, de agora em diante, todos os formatos têm que receber esse símbolo, e aí vocês têm que identificar se ele é do primeiro diedro ou do terceiro diedro. Tá bem? Então, segundo a norma da BNT, esses dois são os símbolos que são utilizados para representação. Tem que lembrar disso, tá? Então, nos trabalhos que vocês vão fazer, lembrem de colocar esse aqui na legenda para me entregar, tá bem? Eu quero que vocês representem ele, pelo menos, lá na legenda, junto com o espaço da legenda. Coloque esse símbolo só para vocês lembrarem que tem que entregar no terceiro diedro. Tá? Os exercícios nós vamos ver logo adiante. Bom, então, se eu pegasse essa peça aqui para representar no terceiro diedro, como é que ficaria? Inicialmente eu teria a minha vista frontal, que é essa vista tomada desse sentido aqui, né? Que está representada aqui pela face em vermelho, tá bem? Então, trouxe ela para cá. As medidas que eu tenho aqui, nós ainda não estamos trabalhando com cotação, tá? Mas logo mais vamos trabalhar com cotação. Aqui, então, tem 50 milímetros, essa altura aqui tem 10 milímetros. Então, eu vou
eu vou traçando essas linhas com essas dimensões. Vocês já vão utilizar para isso aquela régua que eu tinha comentado, que era um instrumento importante para trabalhar com desenho, né? Depois aqui a altura é 30, depois essa aresta aqui é de 10 milímetros, vai descer 15 milímetros, depois mais 10 e assim por diante. Vocês vão representando essa vista. Depois vão começar a representar a vista da lateral esquerda. Notem que a vista da lateral esquerda está à esquerda da vista frontal, tá? Então, vou começar a traçar. Notem que as vistas que eu estou fazendo aqui são justamente da lateral esquerda, tá? A visualização dela é pela esquerda. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 faces que eu consigo ver e uma que eu não consigo ver. Mas ela também está perpendicular, ou seja, eu consigo ver ela. Mesmo que ela fosse inclinada, eu consigo ver. As que eu não consigo ver são aquelas que parece ser simplesmente um traço, né? Porque a visualização delas teria que ser por cima, ou pela frontal, ou pela direita, tá bem? Mas nesse caso aqui, eu tenho a representação dessa face aqui, né? Dessas faces aqui, eu tenho que fazer no plano, tá? Então, vocês não vão conseguir ver profundidade, tá bem? A profundidade vocês vão entender ela aqui, tá? Então, como é que eu vou representar? Eu tenho que representar 4 faces, né? Aqui eu tenho uma, depois eu tenho uma intermediária e depois tem uma final. Só que eu tenho mais uma face que ela vai até 15 milímetros, tá bem? Ou seja, ela vai até a metade da peça. Então, é como se eu tivesse um traço indicando o final dela, que é esse final aqui, tá? Esse traço aqui é a representação dessa linha inteira aqui, que tem delimitando que existe uma parede lá na parte de trás, mas que eu não consigo ver. Por quê? Porque tem essa face aqui na frente. Essa face aqui está me bloqueando a visualização. Bom, então, eu deveria dizer, não, então eu não vou fazer porque eu não consigo ver. Mas como eu não consigo ver, eu tenho que representar ela com uma aresta não visível. Tá bem? E a vista superior? Bom, no terceiro diedro, a vista superior fica acima, tá? da vista frontal. Ela é posicionada na parte de cima. Mas ela não é diferente da vista frontal lá do primeiro diedro. Tá bem? Ela é a mesma, tem que ser a mesma. A peça não pode ser diferente. Só que aqui ela é posicionada do lado de cima da frontal. Tá? Então, o que eu vou ver aqui? Vou ver uma superfície maior, que é de 30 por 20, tá? Que é essa superfície aqui. Depois eu vou ver uma outra superfície de 10 por 20, 10 por 20, tá? E por fim também uma outra de 10 por 20. Perfeito. Mas eu tenho uma outra superfície lá embaixo que ela tem 20 por 20, ou seja, aqui ela é um quadrado. Então, eu tenho que definir onde é que ela está. Se vocês notarem, olha o que acontece aqui. Depois de fazer a vista frontal, vocês têm digamos assim, um direcionador para vocês, né? Porque ela não pode ser diferente. As medidas, os tamanhos são os mesmos. Então, se vocês fizerem a vista frontal de acordo, né, de forma correta em relação à proporcionalidade, né, em relação à escala, mas imaginem que se ela for em escala natural, 1 para 1, vocês vão estar representando diretamente as cotas em relação às medidas reais, tá? Então, eu vou colocar lá as medidas reais. Estou falando em escala 1 para 1. Então, vocês vão colocar essas medidas, mas se preferirem, só a vista frontal, ela já consegue determinar a maioria das
dimensões dessas faces, tá bem? Então, olha aqui, ó, se eu tracei aqui o meu comprimento corretamente, depois eu posso simplesmente deixar o espaçamento, que tem que ser um espaçamento uniforme, né? Então, se eu deixei aqui 15 milímetros, eu vou deixar 15 milímetros aqui também. Vou traçar uma linha, né, inteira, porque eu posso ver aqui que, olhando de cima, né, ele parece ser um retângulo, né, a forma externa dele é um retângulo, e aí depois eu tenho as minhas várias faces, né, tem uma face de 10, então eu simplesmente posso puxar aqui, né, depois de ter feito o retângulo, eu posso simplesmente puxar as linhas retas aqui. Por quê? Porque eu consigo visualizar que ela tem a mesma direção. Ela possui uma colinearidade, tá bem? Ela não pode ser com linhas que não estejam dispostas, né, na mesma direção, tá bem? Então vamos aqui para um outro exemplo. Eu tenho minha vista frontal, tomei dessa face aqui. Então o que eu tenho? O que estou representando? Estou representando um retângulo menor, tá? Com as dimensões corretas. Eu tenho uma outra dimensão aqui, uma outra face, né, com outras dimensões, que eu estou representando aqui, tá bem? Só que eu tenho uma outra face que eu também consigo visualizar dessa vista frontal que eu tomei. A outra face está lá atrás. Bom, mas essa face está na frente, então eu não precisaria representar. Não, eu preciso representar. E essa face, ela tem que tamanho? Ela tem esse tamanho aqui. Então eu vou determinar com uma linha tracejada, né? Porque ela está atrás, né? Não posso fazer com uma linha contínua, né? Porque essa linha que está delimitando aquela face está atrás dessa aqui. Aqui não aparece essa linha, né? Estão conseguindo ver aqui que não tem essa linha. Então, eu tenho que representar que essa linha que está delimitando essa face está do lado da frente, tá? Então, está nessa representação dessa vista, eu necessariamente preciso colocar essa informação dizendo que tem uma face lá atrás, né, dentro da peça, que eu não consigo ver, mas que delimita mas que representa um detalhe, tá? Bom, então, vou começar a minha vista da lateral direita, que fica posicionada à direita da peça. Então, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho dois retângulos verticais. Notem que a dimensão, né, tem que ser a mesma, a colinearidade, né? Então, eu tenho dois retângulos verticais. Tenho um L que está deitado. Cadê o meu L? Está aqui, ó. Só que ele é delimitado por uma parte que é linha tracejada. Ele não faz essa curvatura. A face que eu tenho, ela não é essa aqui, que está representada só por arestas visíveis. Eu tenho a minha forma geométrica, que parece um L deitado, né? Eu tenho delimitado pela aresta não visível, depois se torna visível porque eu não tenho material aqui, não tenho outra peça, e aí depois ela continua com uma aresta não visível e finaliza, tá? Então, esse aqui é que é meu L, tá? E também tem uma outra que é um retângulo, né? Essa minha face é um retângulo deitado. Cadê o retângulo deitado? Tá aqui, ó. Tá bem? Então, eu consegui representar todas as faces e todos os detalhes necessários, tá bem? Lembrando que aquela linha que está passando aqui atrás, né? Essa linha que está passando aqui e a linha que está cruzando aqui embaixo, elas são representadas aqui, né? Tá? Então, vamos para a nossa vista superior. Vista superior, ela é posicionada acima da vista frontal. Tá? Então, está aqui minha vista superior. Só que parece que ela está meio estranha, né? Notem que não possui uma linearidade, né?
Nesse caso aqui não tem nem proporção nem linearidade. Cadê aquela minha face? Que eu tenho uma face aqui que é um retângulo maior e depois um outro menor. Tá aqui, ó. Tá posicionado aqui. Retângulo maior e retângulo menor. Eu tenho um outro retângulo maior, tá aqui, e mais outros 2 retângulos. Então, parece que a minha vista está correta, né? A vista está correta. Qual que é o problema dele? Não está posicionado da forma correta. Tá bem? Então, agora sim, ó, agora eu estou conseguindo ver que existe uma linearidade, tá? E uma proporção. A vista, né, essa vista que eu tenho aqui, é a face superior desse retângulo que está lá em cima e outro que está nessa face aqui, que é esse outro retângulo maior, né? Só que está mais abaixo. Então, eu tenho aquele que está acima, essa face aqui é essa em vermelho, e a face em azul aqui, ela está nessa linha aqui, tá? Só que quando projeto ela como uma vista superior, eu consigo visualizar dessa forma, tá? Então, agora está de acordo, porque agora eu consigo entender que ela possui uma proporção e também as linhas possuem uma linearidade, uma colinearidade, ou seja, possuem o mesmo alinhamento. Aqui dá para ver que eu não tenho material, então tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes os estudantes, né, de desenho técnico às vezes se perdem, né, porque aqui não existe material e mesmo assim eles fazem uma linha aqui, fechamento. Se fechar, quer dizer que tem material. E aí fica complicado de entender como essa peça é montada, né? Porque aqui possui uma linha. Aí vocês vão dizer, tá, mas aqui tem uma linha, né? Que fecha aqui. E essa linha não existe aqui. Mas não é essa linha que vocês estão vendo. Essa linha que vocês estão vendo na vista da lateral direita, ela está posicionada lá mais adiante, ó. Tá? Lá mais adiante. Como é que eu consigo ver que é ela? Lá na outra vista. Então, por isso que eu preciso algumas vistas, né, as vistas necessárias para eu conseguir projetar aquela minha peça, tá? Para eu conseguir olhar essas vistas aqui e dizer que ela é essa peça, tá? Então, onde é que nós vamos trabalhar com essa parte, né, de pegar as vistas, né, ortogonais, sejam elas do primeiro ou do terceiro diedro, e transformar em perspectiva. Tá? Vai ser mais adiante quando nós estudarmos perspectiva isométrica e cavaleira. Tá? Muito bem. Então, um exemplo, né? Agora vamos começar a trabalhar com algumas formas geométricas que ainda nós não tínhamos visto. Uma delas é a circunferência. Tá? Como é que nós vamos ver uma circunferência que está aqui demonstrada de forma tridimensional, né? Tem uma curvatura, que quando eu projeto ela em perspectiva isométrica, ela não se torna uma circunferência, ela se torna uma elipse. Isso nós vamos ver mais adiante como se faz, tá? Lá em perspectiva. Ainda não é o nosso caso. Mas eu vou pegar e representar essa peça aqui no terceiro diedro, né? Que é o tema da nossa aula. Eu vou representar primeiro aqui na vista frontal. Bom, na vista frontal, eu vou ver esse L, né? Tá? E lá dentro eu tenho que representar aquela circunferência. Só que como eu não consigo ver a circunferência porque ela está na face superior, eu vou ter que simplesmente delimitar aonde ela começa e onde ela termina. Tá bem? Aí vocês vão dizer, tá, mas eu não consigo ver que é uma circunferência. O que acontece? Agora eu vou tomar como um símbolo que é a minha linha de centro, ou seja, possui uma centralização dessa minha geometria lá internamente. E vocês, simplesmente olhando um papel, né? Está aqui o papel. Vocês não conseguem dizer se ele está bem perpendicular a vocês não vão conseguir dizer que ele é
retangular ou não, porque vocês não estão vendo se ele é circular, tá? Então, o que você consegue delimitar? Que ele é um retângulo, tá? Então, ele parece ser um retângulo. Tem a aresta superior, as duas verticais e depois uma inferior. É isso que vocês estão vendo, tá? Vocês não estão conseguindo ver a curvatura dela, tá? Então, por isso que ela é representada simplesmente como um retângulo, tá? Então, ó, quando eu inclino essa minha geometria, eu consigo ver essa circunferência. Quando eu estou com ela bem paralela, né, com as duas, com as linhas, digamos assim, com a minha visualização vertical, né, dessa peça, sem nenhuma inclinação, o meu olho vai conseguir ver simplesmente um retângulo, tá? Mas ele não é um retângulo, eu não posso representar ele como um retângulo, então eu tenho que representar numa outra vista que ele possui uma circunferência, ou seja, uma forma elíptica ou cônica, enfim. Mas aí eu tenho um outro símbolo que eu tenho que levar em consideração, que é o traço ponto. Tá? O traço ponto, ele serve para informar que essa geometria, que parece ser um retângulo, nada mais é que um corpo cilíndrico ou cônico. Muito bem. Então, um exercício para vocês, eu quero que vocês peguem essas vistas, né, que são em relação a essa peça aqui. Então, são 3 peças diferentes. E eu já fiz as vistas, né, já coloquei aqui as vistas, e essas vistas aqui, elas têm que ser posicionadas, tá? No terceiro diedro. Ou seja, é tranquilo, só que vocês vão ter que posicionar elas, tá? Se tiver alguma dúvida, né, aqui tem a resposta, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem primeiro esse exercício, né, de pegar a peça, olhar as vistas, né, e aí depois aqui tem a resposta. É só ir para frente, né, clicando aqui e vai aparecer a resposta correta, tá bem? Mas, primeiramente, eu gostaria que vocês não utilizassem essa resposta, né, deixassem essa apresentação dessa forma e tentar posicionar essas vistas em relação ao frontal, né, no terceiro diedro, tá bem? Então, aqui já tem as respostas para vocês depois conferirem. Bom, então, esse é um exercício, e esse aqui é outro exercício que é executar a peça, né? Que agora, claro, tem que ter uma circunferência, e para isso que eu indiquei um instrumento, né, que é o compasso, mas como agora não precisa ter uma questão de tamanho ideal, né, das dimensões, representação das dimensões, vocês podem inicialmente utilizar, se ainda não compraram um compasso, vocês podem utilizar uma moeda, enfim, alguma forma geométrica circular, para que vocês possam fazer essas curvaturas aqui, tá bem? Então, essa aqui é uma peça simétrica, nós vamos ver também mais adiante como é que se indica a parte de simetria, né, lá em simbologia. Então, eu tenho um lado da peça e o outro são iguais, tá? Se eu fizer uma linha vertical aqui, né, cortar lá no meio, eu tenho aquela parte da esquerda lá igual à direita. Aqui também tem uma peça simétrica, aquele lado, porque eu não consigo ver aquela parte lá, mas aquela parte que está escondida é igualzinha essa aqui, desse lado, tá? Então, vocês vão conseguir desenhar. Então, da mesma forma, é essa peça aqui. Aquele lado de lá é da mesma forma que esse lado daqui, tá? Bom, então, chegamos ao fim dessa aula, que era tratar sobre o método projetivo tridimensional, explicar um pouco mais sobre como representar as vistas ortogonais. Espero que tenham entendido, né? Se não entenderam, nós vamos ter mais encontros, né, para tirar essas dúvidas, tá bem?
faça os exercícios, né? E aí depois, se tiverem dúvida, podem entrar em contato. Tá bem? Um abraço.